Agora vamos falar um papo sério de bastidor. Essa semana eu fiquei extremamente frustrada. Na verdade, desde semana passada. Eu não gosto de perder. Engraçado que as pessoas acessam uma parte do ser humano e acham que aquilo define ele como um todo. Minha principal zona de conforto é combativa. Mas ela se torna pacífica por conta do resultado. Dificilmente no mercado corporativo você vai conseguir um resultado sendo combativo, que é diferente de competitivo, que é diferente de estratégico. A estratégia exige pacificidade e a estratégia exige jogo de cintura. Isso existe, mas a minha zona ela é competitiva, então eu me coloco em competições o tempo todo, até comigo mesmo. Nas coisas que não dependem de mim, eu até aceito perder, que foi o que eu fiz por muito tempo, me conformando com as perdas do judiciário. Infelizmente não dependiam de mim, dependiam de documentação e tudo mais. E quando eu vi esse padrão de perdas no judiciário, que são diretamente ligadas à ausência de comprovações, por conta da ausência que as pessoas têm no seu dia a dia de computar as coisas, de guardar as coisas, de ter uma gestão, seja pessoal, seja profissional, eu comecei a atuar na prevenção dos conflitos. Durante a minha jornada, eu me formei em 2007. Eu entrei na faculdade em 2007 e eu tive uma jornada profissional desde a secretária que serve café até a advogada que tinha estagiários. Então, eu passei por várias cadeirinhas, secretária, estagiária, trabalhei em vara do serviço público, trabalhei em setor bancário de cobrança extrajudicial, judicial, enfim. E o padrão de perda se repetia por conta dessa ausência, na maioria das vezes pela ausência de documentação e poucas vezes na ausência de legislação. Legislação a gente tem de monte. Agora, mesmo quando o viés de quem julga é deturpado, quando o viés de quem julga é parcial, se tiver comprovação, meus amigos, você vai levando de instância em instância. De qualquer forma, isso é um risco que já é existente na vida da pessoa, ela ter que entrar com um processo para recuperar ou preservar um direito, ou sofrer um processo por conta de alguma coisa. É um risco que todos nós temos todos os dias, inclusive agora com tanta terceirização de serviços. Antigamente não existia Uber, era táxi. Enfim, antigamente não existia Airbnb, né? Era direto a reserva com ligação em hotel. Várias coisas aumentaram as possibilidades de conflitos e questões judiciais, principalmente no juizado especial. Mas durante a minha jornada acadêmica, jurídica, estagiária, advogada e atuante também na advocacia, que começou ali por volta de 2014, quando eu me formei, eu encontrei um padrão na maioria das ações. Existem ações que não importa o quanto que você tente resolver extrajudicialmente, você só vai conseguir através do judiciário. Essas ações existem. Mas grande parte dos casos, você consegue não ter que entrar com um processo. E foi nisso que eu me baseei. Como eu evito entrar com litígio? Como eu evito receber um litígio? E mais ainda, se não houver possibilidade de eu evitar esse litígio, esse processo, essa jornada morosa que o judiciário brasileiro obriga você a entrar, o que eu preciso ter para evitar perder? No julgamento, porque quando você está no processo, não importa qual seja o resultado dele, você já perdeu. Você já perdeu. É igual o cara que é preso. É a última
última instância do que deu errado no Estado. E a gente vê que o Estado sempre dá errado, né? Então, o Estado falhou na educação, o Estado falhou no acompanhamento, o Estado falhou em tudo, e aí a pessoa vai presa porque não conseguiu se comportar minimamente em sociedade. Respeitar o social, né? As regras. E aí, quando eu me coloquei nesse mercado mais consultivo, que não significa que ele seja apenas abrir a câmera e falar o que a pessoa tem que fazer, existe uma execução de serviços que são antes para evitar o processo, como o próprio compliance, a governança, os contratos, né, as negociações entre contratos. Eu comecei a me afiliar parcerias com escritórios, inclusive indo para grandes eventos e conhecendo grandes empresários e empresas e escritórios de advocacia. Fui para muito evento de advogados empresariais e tal. E eu me afiliei a algumas bancas. Não existe um lugar que você faz isso. Tem os editais, né? Que saem na questão pública. Mas esses grupos fechados, normalmente o pessoal faz parcerias, principalmente por conta da confiabilidade no outro profissional, que é uma coisa que eu preservo muito. Por isso, a minha imparcialidade em muitas coisas. Mas eu tô trazendo essa história inteira aqui são várias lições que você pode pegar aqui na conversa. A primeira é que nem sempre o lado da pessoa que você está acessando é realmente o lado dela, o instinto dela é outro, o comportamento dela é outro. E eu perdi um caso recentemente, porque quando se abre essas vagas para as pessoas de confiança, você entra numa seleção, não é que você vai. É raro, acontece, tem algumas coisas que são fixas, né? Que a pessoa já tá ali, já conhece o cliente e tudo mais, mas quando é um caso novo, você entra numa seleção. É tipo uma prova. O caso é apresentado e a melhor solução, a melhor análise, né? Ela é contratada. E aí, esse mês teve um desses casos e eu perdi. A primeira vez que eu perdi um contrato. Não tem a ver com questão técnica. A gente está vivendo uma era que se fala muito sobre saúde mental, sobre as emoções, sobre a liderança dentro de empresas, liderança humanizada. E eu não sou contra nada disso. Mas a gente também tá desviando o objetivo principal aqui, que é tratar um ser humano adulto como adulto, que ele merece, ou seja, com dignidade, de tratar o ser humano adulto como se fosse uma criança de 10 anos. Como se fosse o pai, ou a mãe, ou um familiar desta criança, deste adulto. Como se devesse favores para alguém que trabalha com você. Você pode até ter um relacionamento pessoal extra profissional. E aí, tudo certo. Mas começar a tratar o pessoal e o profissional juntos vai acabar minando na consequência do que estamos vivendo hoje. Que são pessoas emocionalmente sensíveis demais. E aí, numa empresa familiar, que estava rolando um monte de problemas, né? Empresas familiares são as que mais dão trabalho na hora de você inovar, na hora de você modernizar, na hora de você trazer uma inovação, ou até mesmo uma nova mentalidade de comportamento geracional. É uma época desafiadora você ter 5 gerações convivendo e 7 gerações coexistindo entre si. E isso não vai ficar mais suave.
isso vai ficar cada vez mais desafiador. Eu, apesar de 37 anos, fui criada por pais mais velhos. Meu pai já é até bisavô. Então, eu tive uma educação muito mais voltada para a geração antes da minha. Minha geração é uma geração milênio e a minha educação ela foi muito mais voltada para a geração antes da minha, que é o Baby Boom, é o pessoal mais casca grossa, vamos dizer assim. Para mim, nunca foi um problema separar profissional de pessoal. Inclusive, eu saía com o meu chefe em Porto Alegre, eu saía para beber poucas vezes, para se reunir em confraternizações, e na segunda-feira ele estava ali tacando pau em mim, me detonando, né, no sentido do trabalho. Tá ruim, não sei o quê, não fez. Enfim, nós vivemos essa pegada. E eu vou ser bem sincera, a educação que eu tive e os lugares que eu passei como CLT, como estagiária, como associada, eu não acho que foi ruim. Eu não acho que ter chorado a primeira semana de trabalho inteira em um novo escritório foi ruim. Foi bom. Isso forjou o que a Jennifer é. E eu gosto muito da Jennifer. O fato de eu gostar muito da Jennifer também muitas vezes é um problema, porque isso evita uma certa mudança necessária para o contexto que vivemos. Seja uma cidade, uma cultura, uma região, exige uma adaptação que muitas vezes faz a gente se perguntar se a gente não está deixando de ser a gente mesmo e se isso é realmente uma evolução e um desenvolvimento e não uma máscara, uma adaptação forçada. E por que eu estou dizendo isso tudo? Não é para falar sobre a minha frustração, mas é para dizer que possivelmente, na minha visão, que não é tirada do anel traseiro, a gente está forjando uma sociedade que, apesar de ser importante olhar para o lado mental, também estamos forjando uma sociedade de gente fraca. Principalmente uma sociedade que mistura muito as coisas. E aí eu vou pegar um vídeo que eu até repostei aqui na íntegra no feed, que é um vídeo da moça falando que estavam exigindo das pessoas, assim, que passasse o ponto que fossem profissionais. Ela coloca um corte até da Bruna Marquezine falando que foi chamada a atenção porque chorava demais nas gravações. E aí a gente tem que fazer o que com esse colaborador que chora demais nas gravações? A gente tem que dar um tempo para ele no meio de uma novela, para ele se recuperar de um trauma emocional, mudar o papel que foi comprometido. Percebe que não é sobre você não respeitar o seu momento, mas é sobre você ter comprometimento e responsabilidade com o que foi assumido. Meu pai ficou no hospital durante tanto tempo, indo e vindo. Foram várias questões no ano passado. E ainda tem várias questões sobre outras coisas que acontecem na vida de todo mundo, cada dia mais. Se toda a vida que eu tivesse virado noite, ou tivesse chorado muito, ou que eu tivesse conversado com médicos, tendo uma notícia ruim, eu não abrisse uma reunião, eu não desse o meu melhor, eu não fizesse o meu trabalho, como que eu iria estar? Onde eu iria estar? Então, não é sobre você largar as coisas, a sua família, seu marido, seus filhos, mas é sobre você ter o mínimo de comprometimento. O mínimo de comprometimento. Enquanto eu virava noites, eu levava o meu computador, que eu sabia que no outro dia eu não ia render. Então, já que eu vou ficar acordada, já que a enfermeira vai entrar 300 vezes até para tirar o lixo, ela vai acender a luz, que é uma coisa de hospital que é inimaginável, eu vou levar o computador e vou ficar trabalhando. Ponto. No momento ali, dá uma cochilada de plantão médico, plantão de médico. Pois é, foi o que eu pensei. Então, eu não me dou o direito de ser uma vítima das circunstâncias. Existem realidades que eu não gosto, que eu enfrento.
e que eu tento adaptar na medida do possível. Mas o que se vê hoje é uma mistura técnica emocional. E aí vem para a minha perda. A minha perda no laudo, na resposta, foi porque eu não levei em consideração, eu, advogada, que vai falar sobre entradas, acessos, restrições, segurança do CNPJ. Não levei em consideração as comorbidades dos colaboradores envolvidos. Eu não levei em consideração o que as pessoas estavam passando pessoalmente. Eu estou tentando conversar com a Iá para ver o que tem a ver com as calças. Gente, pode ter sido uma manobra? Não interessa. Existe um fundamento. Se existe um fundamento, ele precisa ser rebatido. E aqui não é como concurso público que você faz uma seleção e você pode contestar. Não, é a palavra final, foi escolhida outra pessoa. Perdas, principalmente abruptas assim, me fazem refletir sobre um cenário geral, não sobre a minha experiência. Aí que eu vou gravar outro vídeo. Então, eu fui analisar o cenário geral no pouco tempo que me resta para pensar, que deveria ser uma reflexão sobre mim mesma, e é o que tem acontecido. Aí, ontem me despertou um clique que eu conversei com um cara que ele faz imersões internacionais, e ele visitou várias empresas grandes, várias renomadas empresas, e todas elas, o problema era pessoas. Pessoas. Por que eu me atrelo tanto, eu foco tanto em sistema? Porque o sistema é a única coisa que a gente controla. É a única coisa que a gente tem controle de melhoria, de adaptação e de recorrência. As pessoas, elas podem ser desenvolvidas, elas devem ser escutadas e elas devem ser colocadas em seus devidos lugares. Porém, contudo, todavia, pessoas são imprevisíveis. Porque as coisas que acontecem na vida dessas pessoas impactam a forma como ela se comporta para operar o sistema. Eu estou pensando, quando pego um trabalho, no problema, para buscar a origem do problema, trazer uma solução, não um remédio, mas uma solução de médio e longo prazo. Porque nada na vida se mantém, se consegue, se conquista num curto prazo. E aqui vai ficar bem subjetivo, porque para a geração atual, longo prazo são 6 meses hoje em dia. Para a gente, o longo prazo era 10 anos. Para a gente, assim, da minha geração. Então, eu não sou contra a adaptabilidade, modernização, nem adequação de acordo com o contexto. Mas há que se enxergar que não dá mais para a gente evitar o confronto direto, sem medo de ser feliz, sem medo de desagradar, sem medo de perder, vamos dizer assim, alguém ou algo de alguma forma. As pessoas que não têm esse estômago, que não têm estômago para isso, podem ir para um concurso público, podem ir para um CLT que vai passar 10 anos fazendo a mesma coisa, né? Mas, para você que tem empresa, para você que tem sempre familiar ou não, você abriu um CNPJ. Aí você se pergunta qual o motivo de você abrir esse CNPJ. É para uma satisfação pessoal, emocional, familiar, social, tipo casamento, que você casa porque a sociedade diz que você vai casar e não porque você quer casar de fato. Você não quer seguir aquele modelo, mas você segue porque
Afinal de contas, é o normal, é o padrão. Então, vem a primeira pergunta é por que o CNPJ? Por que ele existe? Porque o CNPJ é uma razão social e o CNPJ ele precisa construir patrimônio, assim como a pessoa física, mas é outro patrimônio. E assim como o da pessoa física, precisa se preservar esse patrimônio. E aí você abre mão da preservação e construção desse patrimônio em detrimento do emocional de pessoas. A empresa não serve as pessoas. Você serve a empresa. Não é a empresa que serve você. Aí vem o primeiro choque de realidade do empreendedor. Inclusive, indico aqui o mito do empreendedor, porque esse livro, ele mostra exatamente que você não vai ser o cara que fabrica o lápis. Você vai ser o cara que gerencia o fornecedor da matéria-prima do lápis. O cara que gerencia quem vai criar o design do lápis. O cara que gerencia quem vai fabricar o lápis. Tempo, energia e dinheiro. Você pode ser um ótimo construtor de lápis. Mas será que você é um bom gerenciador da construção desse lápis? E aqui são duas coisas diferentes. Eu fomento o empreendedorismo, eu acho que ele é... Se fosse me perguntar hoje, se eu fosse começar do zero, estou começando do zero há 2 anos, né? Se eu preferiria um cargo público, sem concurso, com uma remuneração boa, vitalício, ou começar sem nada, eu diria que eu prefiro panfletar no sinal, no sol quente, do que ser escrava de um sistema rígido, inflexível e limitante. Porque esse é o meu perfil. Não é certo nem errado. É o meu perfil. E de acordo com o meu perfil, eu escolho as pessoas que vão me levar para um outro nível neste perfil. Então, eu me afasto daquilo que me leva em direção oposta. E eu noto que as pessoas não estão tendo essa clareza. Presas em um padrão de comportamento, de vida, sem levar em consideração as inovações, sem levar em consideração ainda a questão de conservar o que significa ser um profissional, porque ser um profissional continua sendo a mesma coisa. A forma como você atua é que pode mudar. A forma como você gerencia uma empresa, como você lidera uma equipe, como você bota um produto no mercado, como você anuncia, muda. Mas a comportamento de profissão, não. Então, perder por uma questão emocional me frustra, sim. Me faz pensar no cenário e no que tem a ver uma coisa com a outra. Será que é por causa do olhar da pessoa? Acredito que tenha sido uma questão do olhar mesmo, porque havia na descrição do fato todas as comorbidades enfrentadas pelas pessoas. Mas na mesa da decisão, não se pode abrir mão de uma organização, uma instituição, por uma minoria que prejudica ela. Esse aqui é um desabafo de um caso, né, de um movimento global de comportamento profissional. Que a gente não está falando de empresa pequena. A gente está falando de empresa grande. Mas esse comportamento de empresa grande, ele deve se começar desde o dia 1, do dia 0. Fica a reflexão para você que assistiu até aqui.